Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos aqui na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Chegamos ao final do nosso primeiro trimestre de 2018. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 12. Esta que é a aula do dia 25 de março de 2018. E vamos tratar sobre exortações finais na grande maratona da fé. As palavras exortativas que finalizam e que nos ensinam também, exortativas e de ensino, que finalizam a carta aos Hebreus. Esse trimestre foi um trimestre extremamente proveitoso. Eu disse isso aqui talvez por 2, 3, 4 vezes e quero nesta última aula também dar a abertura da aula parabenizando mais uma vez o pastor José Gonçalves, que desenvolveu comentários da lição voltados realmente para um estudo bíblico, utilizou os versículos descritos na leitura bíblica diária, fazendo uma explanação e fundamentando as suas argumentações nesses versículos. Que Deus continue abençoando o pastor José Gonçalves, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dele, e nós vamos seguindo adiante aqui com a nossa escola bíblica dominical, crescendo para que nós possamos contribuir com o reino de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: precisamos de fé para correr a grande maratona que nos está proposta. É uma metáfora que o escritor aos Hebreus vai utilizar dessa carreira que nós temos na vida cristã como uma maratona. Aqueles que observam, essas maratonas sabem que é preciso estar preparado, é preciso desenvolver uma estratégia para a maratona, é preciso obedecer à estratégia desenvolvida para chegar na reta final, para cruzar a linha de chegada. Então, o escritor aos Hebreus vai tomar emprestada essa metáfora de forma brilhante para nos ensinar sobre a vida cristã. Objetivos da nossa lição, objetivo geral, mostrar que, assim como um atleta cristão, o cristão corre a grande maratona da fé. Objetivos específicos. Primeiro, discutir a respeito da corrida que nos foi proposta por Deus. Segundo, mostrar que precisamos ser corredores bem treinados. Terceiro, saber que estamos na reta final da nossa corrida da fé. Verdade prática. Assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 8, e o capítulo 13, do versículo 15 ao 18. O texto nos diz o seguinte: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina,
da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Meus queridos, o escritor aos Hebreus vai finalizar a sua carta falando desta necessidade de nos conscientizarmos que estamos em uma caminhada. Ele já havia dito que, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que nos foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que ouviram. Ele nos disse também que nós devemos deixar o pecado, no texto que lemos, né? Deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Na versão atualizada fala que tenazmente nos assedia. Abandonar esse pecado e correr com paciência a esta carreira que nos está proposta. A fé é uma carreira, a caminhada da fé é uma carreira proposta pela palavra de Deus. Ele vai nos exortar a amar ao Senhor quando somos corrigidos por Ele, porque se somos corrigidos é porque somos filhos, porque não há um pai que não corrija o seu filho. E todos aqueles que aceitam a correção, o Senhor os tem por filhos e não bastardos. E ele vai falar ainda sobre não esquecer da beneficência, da comunicação, esse contato uns com os outros, sobretudo, obedecer também aos nossos pastores, nos sujeitar a eles. Ele já havia falado sobre não deixar a congregação e agora fala sobre obedecer os pastores. A carta aos Hebreus é finalizada pelo seu escritor como uma verdadeira receita para a vida cristã. Eu digo que não é uma receita de bolo, né? Que a gente tem que fazer isso para ter aquele resultado. Não é isso que a carta aos Hebreus está nos ensinando. Mas ela está nos ensinando a como ter uma vida cristã bem-sucedida. Não desanimar. Eu já corri, não maratonas, mas corri quilômetros tantos quantos de uma maratona, e no meio de uma corrida é muito comum o cansaço tentar nos tomar e nós pensarmos em desanimar. Então nós precisamos trabalhar a nossa mente, precisamos ter um trabalho psicoemocional forte para que o nosso corpo responda positivamente. A nossa mente determina, ordena o nosso corpo e ele responde positivamente a esses estímulos da nossa psique, da nossa mente. É isto que Paulo está propondo. Que o escritor da carta aos Hebreus está propondo. É isso que esse escritor está propondo. Olha, considerai, pois, aquele que suportou todas as aflições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, a fim de que nós não nos desfaleçamos, mas continuemos adiante. Eu acredito que esta última lição do trimestre vai realmente fechar o ensino do nosso trimestre de forma brilhante. Então fique conosco e vamos à introdução da nossa lição. A exortação que começa no capítulo 12 é que cada um corra a maratona da fé que está proposta. Ninguém pode desistir, ninguém pode correr pelo outro. A gente até brinca que... A gente brinca com alguns amigos, fala, eu estou meio gordinho, estou pagando um cara para correr para mim, mas ele não está correndo não, quando eu estou emagrecendo. Então a vida cristã é assim, ninguém corre para o outro, cada um corre a sua, no seu ritmo, do seu jeito. E o escritor aos Hebreus ainda fala que nós devemos correr com paciência, com paciência.
E é muito comum numa maratona, na maratona de São Silvestre, por exemplo, que é a maratona que ocorre todo final de ano no Brasil, ocorre em São Paulo, tem uns camaradas que são chamados de coelhos. Ou seja, ele começa a maratona e ele dispara, correndo muito. E se a pessoa não estiver preparada, ela vai atrás daquele sujeito que é chamado de coelho na maratona. Mas ele não pretende chegar ao final, ele não está nem sendo pago para isso. Teve uma vez que um rapaz desses, que era o coelho na maratona, chegou ao final. Mas ele começa num ritmo muito acelerado. E a ideia dele é dar um ritmo mais acelerado para a prova. E se a pessoa não tiver inteligência, corre atrás daquele coelho, se cansa, desgasta daquele coelho, aquela pessoa que é chamada de coelho, né? E não consegue chegar no final. Então, o que o escritor aos Hebreus está nos ensinando é que todos nós temos que correr. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira, mas nós precisamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então, na vida cristã é assim, se alguém passa correndo por nós, é porque ele corre mais do que a gente. A Bíblia diz que Deus deu a cada um dom segundo a medida da fé. E nós precisamos confiar nisso, que os dons que Deus nos deu é para que nós desenvolvamos a nossa vida cristã segundo a nossa própria medida da fé. Então, na carreira cristã, meu irmão, se alguém corre mais do que eu, que Deus o abençoe. O importante é que nós vamos chegar ao final. O importante é que todos, quando correm com paciência a carreira que está proposta, chega ao final e vitorioso. O sofrimento aparece como algo intrínseco da corrida. Então, o escritor está dizendo que eles vão sofrer. Mas ele diz, vocês não suportaram ainda até o sangue. Não perderam ainda a vossa vida. Esses sofrimentos aparecem como algo intrínseco à corrida, já que ela exige uma vida disciplinada. Todavia, nada disso deve servir de desmotivação, já que estamos numa pista onde outros, bem antes de nós, também já trilharam. A fé dos antigos deve nos motivar, porque nós estamos correndo uma carreira que já foi trilhada por alguém, que já foi proposta na vida de outras pessoas. Então, quando nós olhamos para aqueles que venceram, nós sabemos que se passarmos pelo mesmo caminho, nós também venceremos. Primeiro ponto, a corrida proposta. Primeiro parágrafo, o exemplo dos antigos. Muito embora o autor fale sobre o futuro, ele o faz com olhar no passado. É importante olhar para o passado para projetar o futuro. Nós precisamos entender que nós não fomos os primeiros a chegar aqui. Outras pessoas vieram antes de nós. É por isso que é importante estar ligado a referenciais. É importante estar ligado a princípios. Referenciais que foram estabelecidos por aqueles que passaram antes de nós e que têm que ser obedecidos para que nós tenhamos sucesso, como aqueles que passaram antes de nós também tiveram. Eles correram e correram tão bem que por essa razão tinham agora suas vidas como exemplo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo na minha geração, que eu considero ainda uma geração jovem, porque eu ainda sou jovem, tá bom? Eu fico muito preocupado quando eu vejo na minha geração pessoas dizendo, não, agora é a nossa vez, nós vamos fazer, acabou. Não, nós precisamos olhar para os referenciais do passado. Eu louvo a Deus porque aqui na Academia de Pregadores nós temos referenciais. Nós temos homens como o pastor Elianai Cabral, que estão aqui conosco. Um homem que tem idade para ser o meu pai, que tem mais tempo de vida ministerial do que eu tenho de existência, e que estão aqui nos ensinando, sendo referencial. Homens como o pastor Napoleão Falcão, que tem mais de 50 anos pregando a palavra de Deus, que trouxeram a nossa igreja até aqui, alicerçados no ensino genuíno da palavra de Deus, na pregação da verdadeira palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos estar no rastro destes homens. É isso que o escritor aos Hebreus está ensinando. Os heróis da fé do capítulo 11, eles não alcançaram a promessa, mas trilharam e morreram exercendo a sua fé. E muitas vezes nós temos na nossa geração obreiros jovens que dizem, não, agora é a nossa vez, acabou. Não. Eu sei que agora é a nossa vez, porque este é o tempo que nos preparou o Senhor. Mas nós temos referenciais. Nós chegamos aqui porque alguém nos trouxe. Me chama a atenção que quando o anjo do Senhor falou com a mãe de Sansão que ela estaria grávida,
o Senhor diz para ela assim: Ele começará a livrar Israel dos midianitas ou dos filisteus. Ele começará a livrar Israel dos filisteus. Ele começará. Na verdade, nós não encerramos nada, nós encerramos a nossa carreira. Mas a obra de Deus já começou antes de mim, eu estou agora, é como a corrida de revezamento. Alguém passa o bastão para a gente e a gente tem a responsabilidade de, neste período que estamos com o bastão na mão, correr sem deixar o bastão cair, mas temos a responsabilidade de, na hora certa, saber que a gente tem que passar o bastão para outro para que ele continue a sua jornada. O exemplo dos antigos nos faz prevalecer. Que a nossa geração aprenda isso. Que a nossa geração aprenda que nós recebemos o bastão de alguém e vamos ter que passar para outras pessoas. Então, além da responsabilidade que nós temos com a geração passada, que nos passou o bastão, então nós não podemos deixar o bastão cair, porque temos responsabilidade com a geração passada, temos responsabilidade em preparar uma geração futura. E é isso que a Academia de Pregadores está fazendo, contribuindo para a preparação de uma geração futura, para a gente passar o bastão para uma geração forte, para uma geração crente, para uma geração cheia da presença de Deus. Que Deus te abençoe e que todos nós entendamos isso. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Segundo parágrafo, o exemplo de Jesus. Essas palavras devem ser lidas a partir do contexto do primeiro século, quando o escritor vai citar Cristo. Ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, assentou-se à direita de Deus. Que exemplo glorioso! Pelo gozo que lhe estava proposto, não naquele momento, porque era um momento de sofrimento, mas por causa de um gozo futuro que lhe estava proposto. Primeiro, ele suportou a cruz. Suportar a cruz é uma coisa que nós precisamos. Paulo disse a Timóteo: sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo. Nós precisamos desenvolver a capacidade de suportar dores. Suportar dores. Eu já disse em aulas passadas, nós estamos vivendo uma geração fraca, mas que possamos desenvolver a capacidade de suportar dores para ser uma geração forte. Então, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta. Jesus nem deu ideia, as pessoas falavam: profetiza que a gente bateu, desce da cruz, se pode, salvou os outros e assim mesmo não se salva. Ele desprezou essa afronta, mas ele assentou-se à direita do trono de Deus. Muitos crentes, no primeiro século, não demonstravam convicção suficiente para suportar essa pressão. E por isso esses crentes abandonavam a nova fé e voltavam para o antigo sistema que haviam abandonado, que é o sistema do judaísmo. Eles voltavam porque não suportavam. Nós precisamos de uma geração forte, que não arreda o pé, que não recua, que não volta atrás, que é uma geração determinada, que suporta, uma geração que realmente segue o exemplo de Jesus. Terceiro parágrafo, o exemplo da igreja. Longe de ser um sinal de reprovação divina, o sofrimento é tido pelo autor como instrumento pedagógico usado por Deus. A teologia da prosperidade, o evangelho da confissão positiva, fala que nós não podemos sofrer, porque se estivermos sofrendo é porque estamos em pecado. O autor da carta aos Hebreus não considera assim. Ele sabe que a igreja vai enfrentar sofrimentos. Ele sabe que a igreja vai enfrentar dores, problemas e dificuldades. Mas ele
tem certeza e nos ensina que o sofrimento não o sofrimento, permita-me abrir um parêntese, não o sofrimento que nós proporcionamos, porque às vezes o camarada comete milhares de erros, está colhendo frutos daquilo que ele semeou, e ele diz, eu estou sofrendo por causa da obra de Deus. Não, está colhendo frutos daquilo que foi uma semeadura errada. E a maior parte dos sofrimentos que nós passamos, muitas vezes, somos nós que produzimos, por não entender a vontade de Deus, por andar em desobediência, por não cumprir, aplicar na nossa vida os princípios da palavra de Deus. Mas sofrimentos vêm, e os sofrimentos são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. Quiçá Jó. Jó, depois de passar por todo aquele sofrimento que ele não produziu, porque ele foi fiel, temente a Deus e se afastava do mal. Mas ele pôde dizer, eu só te ouvia, só te conhecia de ouvir falar. Agora te veem os meus olhos. Segundo ponto da nossa lição. Corredores bem treinados. Primeiro parágrafo. Respeitam limites. Corredores bem treinados respeitam limites. Da mesma forma que sob a aliança, a pessoa impura não podia entrar num recinto sagrado para adorar, assim também sem santidade, a visão final de Deus será impossível. Existem limites para os relacionamentos com Deus. Tem pessoas que querem se relacionar de qualquer maneira e existem limites para este relacionamento. O relacionamento com Deus se dá a partir de uma vida de santidade, uma vida de santificação. Aí sim, nós realmente podemos nos relacionar com Deus. Respeitemos os limites de Deus. Um dos problemas da nossa geração é uma geração sem limites. É uma geração que não sabe respeitar limites, cumprir normas. De vez em quando a gente tem que falar isso para os filhos da gente. Aqui tem normas, e as normas são minhas e devem ser obedecidas, porque eu sou o responsável pela casa. Pensa numa geração que não gosta de normas, uma geração antinomista, avessa a normas. Isso é um problema ético que nós vivemos na nossa geração. Vale tudo, pode tudo. Existem limites de Deus para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Não se pode relacionar com Deus sem respeitar esses limites. E o escritor aos Hebreus vai dizer, nós temos um limite, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação. É interessante que ele fala primeiro, seguir a paz com todos. Tem gente que quer ser santo, mas sem ter paz com ninguém. Tem gente que quer orar, jejuar, consagrar a sua vida, mas não quer desenvolver um bom relacionamento com o irmão. É chato, é insuportável, sujeito sem lado. Todo lado que você tenta, não tem pega, é difícil. Seguir a paz e a santificação. Se você segue a paz, automaticamente você segue também a santificação. São coisas que não estão isoladas, desvencilhadas. Segundo parágrafo. Corredores bem treinados. Em segundo lugar, mantém a mente limpa. O autor fala em tom exortativo do cuidado que deveriam ter de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Nós precisamos ter uma mente limpa. Paulo nos ensina em Romanos 12 a transformar-nos pela renovação da vossa mente. Uma mente regenerada, uma mente saudável, curada, corações limpos, purificados pela palavra de Deus, livres da ira. A Bíblia diz que nós devemos levantar as mãos sem ira e sem contenda. Ter a mente limpa. É preciso perdoar, perdoe. É preciso consertar, conserte. Viva livre. Quanta gente que está vivendo escravizada pelo pecado. Esses dias eu esqueci o nome do livro, eu salvei aqui no celular e vou comprar esse livro, manuseando um livro que a esposa de um pastor amigo estava me mostrando lá em Belo Horizonte, um livro que o autor vai falar sobre a tolerância de pecados que nós achamos que não tem problema.
e ela procurando, eu falei, às vezes a gente luta muito contra o que nós chamamos pecados capitais. Roubo, né, o furto, o adultério, vícios. Nós temos facilidade para evitar esses pecados. Mas os pecados que são pecados, não pequenos, mas que são pecados graves, tanto quanto esses que eu citei, e que muitas vezes não são vistos. A fofoca, a calúnia, inimizade, iras, contendas, a arrogância espiritual. Não, mas eu santifico a minha vida. Tem gente que é tão arrogante espiritual que ele não pode cantar num grupo da igreja. A irmã é tão santa que ela não pode cantar com um círculo de oração, porque não tem ninguém crente, só ela. A moça, o rapaz são tão santos que eles não podem estar no grupo de jovens, porque eles só têm pecadores. Arrogância é gente arrogante, gente que não tem humildade, simplicidade para estar no meio do povo. E nós precisamos evitar isso e ter uma mente limpa. Terceiro ponto, corredores bem treinados, em terceiro lugar, valorizam as coisas espirituais. A Bíblia fala de Esaú e fala que ele era um indivíduo preocupado com as coisas terrenas e não com as celestiais. Ele não hesitou, enquanto estava com fome, trocar a bênção da primogenitura por uma simples refeição. Nós não podemos valorizar mais as coisas deste mundo e em desprezo ou preterindo as coisas espirituais. Devemos valorizar as coisas espirituais. Mas o que é espiritual? Uma faculdade é espiritual. Um trabalho é espiritual. A vida cotidiana tem que ser espiritual. Desde que nós entendamos que tudo que nós fazemos é para que o nome de Jesus seja glorificado. Se o Espírito Santo dirige cada área da nossa vida, o teu salário é espiritual. As amizades que você tem são amizades espirituais, porque ela é dirigida pelo Espírito. Tudo aquilo que é dirigido pelo Espírito é espiritual. Então nós devemos valorizar as coisas espirituais em todas as circunstâncias da nossa vida. Terceiro ponto. A corrida final, exortações finais. Primeiro parágrafo, valorizar a liderança. O autor pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizam em prol deles. Onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Uma coisa que me chama muita atenção na vida de Davi foi o comportamento e a atitude de Davi enquanto perseguido por Saul. A Bíblia nos diz que Davi foi ungido por Deus enquanto Saul ainda estava no trono. Davi sabia que iria assentar-se no trono de Saul. E Saul perseguiu Davi, tentou matar Davi. Davi teve algumas oportunidades para ceifar a vida de Saul, e se ele fizesse, ele se assentaria no trono. Mas Davi tinha em sua mente, eu acredito que ele pensava o seguinte: quem pôs Saul no trono é o único que pode tirar Saul do trono. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos pessoas que estão andando em desobediência a uma liderança, escusados na desculpa de que a liderança já está rejeitada por Deus ou está fora da direção de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não um conselho, mas se você quiser, seja um conselho. Seja qual for a liderança que Deus permitiu sobre a sua vida, esteja submisso a ela no Senhor. Eu não estou dizendo se a liderança te pede para fazer alguma coisa errada, não, porque você precisa cuidar do seu relacionamento com Deus. Mas não se levante contra uma liderança escusado na desculpa de que ela está fora da direção de Deus. Se ela está fora da direção de Deus, Deus é o dono da igreja, Ele é o dono da obra e só Ele pode tratar com aqueles que Ele estabeleceu sobre a sua obra. Quem foi estabelecido por Deus, só Deus pode destituir. Quem foi colocado por Deus, só Deus pode tirar. Pastor, mas esse que está aqui não foi colocado por Deus, mas a igreja pertence ao Senhor. Nós precisamos entender que nós temos joelhos que se dobram. A obra é de Deus. Nós precisamos entender que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, a igreja é dele, e ele edifica a sua igreja. Se nós levantarmos um clamor, Deus age, Deus faz, Deus destitui, Deus institui.
Deus faz de acordo com a sua própria vontade. Mas que eu e você não sejamos instrumentos de Satanás para nos levantar contra uma liderança. Oremos, porque Deus sabe agir. É lógico que há uma hora, há um momento que Deus nos determina a agir, mas que nós possamos agir com a mente de Deus. O problema é que tem gente que quer agir, não, mas Deus me levantou para agir neste tempo, mas está agindo com a mente carnal. Está agindo com a mente de vaidade, de arrogância, com a mente de alguém que quer trair o outro. Se Deus nos colocou, se Deus está te permitindo agir, haja com a mente espiritual. Valorize a sua liderança. Principalmente os líderes que são realmente pastores de Deus para a nossa vida. Valorizemos, irmãos. Valorizemos. Para a glória do nome do Senhor Jesus, eu tenho um pastor, meu pastor regional, pastor Josué Fernandes, um homem de Deus. Um homem que nós nos submetemos a ele. Primeiro, porque Deus instituiu. Segundo, porque ele nem precisa impor a sua autoridade, porque a sua autoridade é conquistada, é reconhecida. E a todos nós que lideramos, que nós sejamos líderes abençoadores para o povo, que nós sejamos pastores doados por Deus à sua igreja, homens e mulheres de Deus para liderar o seu povo, como disse o Senhor através de Jeremias: eu vos darei pastores que vos pastoreiem com sabedoria e com inteligência. Se queremos que o povo nos valorize como obreiros, que nós valorizemos o povo como aqueles a quem nós estamos servindo. O povo é maior do que nós. Nós fomos escolhidos para servir ao povo e não vice-versa. Não é o povo que tem que nos servir. Somos nós que servimos ao povo. Na hora que Deus quiser nos honrar, Ele faz como fez com Josué. Capítulo 3 de Josué, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a te engrandecer diante de todo este povo, para que saibam que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus pode nos engrandecer, mas é Deus que faz, não nós mesmos. Nós precisamos servir ao povo e nada mais. Segundo parágrafo deste terceiro ponto. Valorizar a doutrina. Desde os primórdios, a igreja foi tentada a se desviar da verdade. Doutrinas falsas sempre estiveram à espreita. O autor exorta os crentes a se afirmarem-se na palavra de Deus para se manterem e não se enredarem para aquilo que era de natureza meramente material, ritual e externa. Nós precisamos, mais do que nunca, lutar por uma base doutrinária ortodoxa. Conservar a doutrina. Eu sei que usos e costumes mudaram. Eu sou crente assembleiano, filho de assembleiano desde o nascimento. Usos e costumes mudam, eu sei. É lógico que os bons costumes têm que ser preservados. Não é objetivo nosso aqui no final da lição também falar sobre isso, que não é a proposta da nossa lição. Mas precisamos manter uma base doutrinária forte. Uma base doutrinária genuína, onde a palavra de Deus é o fundamento. Paulo falou que se outra pessoa pregasse outro evangelho, mesmo que fosse um anjo dos céus, ele disse: se eu vos pregar outro evangelho, que seja considerado anátema. Ninguém coloque outro fundamento. O fundamento está pronto. O fundamento é um só. Sempre foi e sempre será o fundamento doutrinário da igreja. Terceiro parágrafo, valorizar a adoração. Louvor, adoração e ação de graças são formas legítimas de sacrifícios na nova aliança. O serviço a favor dos santos e a comunhão são também lembrados como uma poderosa forma de adorar a Deus. Não há um serviço maior que nós podemos prestar para Deus do que a nossa adoração e o serviço a favor dos santos, a favor de todos os homens, mas principalmente em relação aos domésticos na fé. Não há um serviço maior do que esse. A adoração. A adoração é o resultado da comunhão daquele que reconhece em Deus um Deus digno de ser adorado. Que nós possamos, na nossa caminhada cristã, meus queridos, nos entregar à adoração, servir ao Senhor com integridade,
ajudar uns aos outros e ser realmente um membro ativo no corpo para a edificação de todo o corpo de Cristo. Meu querido, ao finalizar esse trimestre, nós nos alegramos pela oportunidade de estar convosco, nos alegramos pelo privilégio de ter você aqui conosco na Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores tem procurado contribuir a cada dia com o reino de Deus, promover o reino de Deus, através do ensino teológico, ensino bíblico teológico, verdadeiramente alicerçado na ortodoxia bíblica. Este é o nosso objetivo e nós continuaremos lutando em prol do reino de Deus. Que nós nunca nos esqueçamos da supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo que a carta aos Hebreus nos ensinou durante esse trimestre, para nós continuarmos e prevalecermos, glorificando e adorando o nome do Senhor em todo o tempo. Deus te abençoe. Um grande abraço mais uma vez do pastor Wanderson Silva, da Academia de Pregadores. Esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Academia de Pregadores, promovendo o reino de Deus e o crescimento do conhecimento bíblico-teológico para a glória do nome do Senhor Jesus. Até o próximo trimestre e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.